Sobre depreciação, importante tema cobrado em prova. Depreciação. Eu já vou direto na ferida da depreciação, que são os diversos métodos de depreciação. Às vezes a pessoa fica achando que é uma coisa de outro mundo, porque são muitos os métodos e cada prova a banca pode criar um método diferente. Por exemplo, eu tenho o chamado método linear. Esse método linear também é chamado de método das cotas constantes. Então, eu tenho o método linear, método das cotas constantes. Também tem o método das unidades produzidas. Método das unidades produzidas. Outro método muito cobrado em prova é o método das horas trabalhadas. Então, eu tenho o método linear, método das unidades produzidas, método das horas trabalhadas e também aqui eu tenho o método da soma dos dígitos. Ok. Outro detalhe é que eu já vi a banca, foi a banca que aplicou a prova no Conselho Federal de Contabilidade, ela criou aqui o método do quilômetro rodado, que é o método do quilômetro rodado. Você vai perceber que os métodos podem ser inúmeros, mas todos os métodos para cálculo de depreciação devem ter algo em comum. Todos eles possuem vida útil. Por quê? A depreciação é simplesmente uma redução sistemática do valor do ativo. Então, você vai obedecer um determinado sistema. Então, a depreciação torna-se uma redução sistemática de um ativo ao longo da vida útil. Então, uma depreciação ocorre como redução sistemática de um ativo ao longo da vida útil. A redução sistemática de um ativo pode ocorrer por meio de depreciação, é isso, por meio de amortização, por meio de exaustão. Então, a redução sistemática ocorre não porque houve um evento, aconteceu alguma coisa, não. O que pode causar a depreciação de um ativo? O que pode causar essa depreciação? Pode ser causada por ação da natureza. Essa ação da natureza pode estar em prova como ação do tempo, né? Então, ação da natureza, sol, chuva, calor, frio, sereno. Então, ação da natureza pode ser causada também por uso. Cuidado, não significa que apenas o mau uso causa depreciação. O mau uso pode ser capaz de acelerar a depreciação. Mas o que causa a depreciação é o simples uso, não precisa ser um uso de forma incorreta. Então, ação da natureza, uso ou ainda a obsolescência, quando aquele ativo se torna obsoleto. Obsolescência. O ativo se torna obsoleto. Um detalhe aqui, um ativo que se torna obsoleto é porque esse ativo ele simplesmente está ficando ou entrando em desuso. Imagina aí a máquina de escrever, né? Aquela com fita, máquina de escrever. É um item que se tornou obsoleto, né? Você já não acaba não usando com tanta frequência. Ok. Então, nesses casos aqui, a depreciação é a redução sistemática do ativo ao longo da vida útil. Giovanni, então, uma mulher sofre depreciação, sim ou não? Ei, peraí, o exemplo está muito machista. Tá não, é uma brincadeira só. Ó, mulher sofre depreciação? Aí você vai analisar. O que causa a depreciação para saber se uma mulher sofre depreciação? A ação da natureza, né? A ação do tempo. Aí você, sim. O uso, né? Não é o mau uso, mas o simples uso. Ou obsolescência, quando se torna obsoleto. A obsolescência está muito ligada a novas tecnologias que o mercado apresenta. O mercado apresenta algo novo que deixa em desuso aquilo que está, né, se tornando obsoleto. Ok? Então, baseado nisso, mulher sofre depreciação? A resposta é que não. Mulher não sofre depreciação, tá? Por que a mulher não deprecia? Porque a obras de arte não sofrem depreciação. Obras de arte não sofrem depreciação. Grava isso na tua alma, tá? Então, mulher não sofre depreciação porque obra de arte não deprecia. Aqui eu estou detalhando para você em relação à obra de arte porque é tópico de prova. Obras de arte não sofrem depreciação. Normalmente, o depreciação
Ou ainda, né, a prova poderia falar para você de amortização ou ainda de exaustão. Então, tanto depreciação quanto amortização e exaustão são reduções sistemáticas de um ativo ao longo da vida útil causadas por ação da natureza, por uso ou por obsolescência. Já vi outras palavras em prova também, a banca já falou assim, que poderia ser causada depreciação por mutilação ou por decrepitude. Ok, não é muito comum em prova, só vi uma questão na vida sobre esse termo. Agora, ação do tempo, ação da natureza, uso, obsolescência, cai em muitas provas. Decrepitude, mutilação, que eu já vi em prova, não é muito comum, só vi uma questão em toda a vida. Beleza, então, se a vida útil do ativo for uma vida útil definida, ele vai sofrer uma redução sistemática ao longo da vida útil. Então, se a vida útil for definida, esse ativo receberá uma redução sistemática ao longo da vida útil. Se a vida útil do ativo for indefinida, quando a vida útil do ativo é indefinida, então esse ativo não sofrerá a redução sistemática. Entenda que eu estou usando a palavra redução sistemática, o termo redução sistemática, para englobar depreciação, amortização e exaustão, que são aqui, para nós, né, exatamente exemplos, são exemplos de reduções sistemáticas que a entidade deve reconhecer ao longo da vida útil. Portanto, se o ativo tem vida útil ilimitada, ele não vai sofrer depreciação, nem amortização, nem exaustão. Porque só dá para calcular depreciação, amortização e exaustão se o ativo tiver uma vida útil definida. Aí, quando a vida útil é definida, vai sofrer uma redução sistemática ao longo dessa vida útil. Portanto, quando a vida útil é em 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, vida útil em tempo, você vai estar usando o método linear. Se você disser que a vida útil do ativo é de 100 mil unidades produzidas, então a vida útil é 100 mil unidades produzidas. Ou a vida útil pode ser em 10 mil horas trabalhadas. Ou a vida útil pode ser em quilômetros rodados, como já aconteceu. Seria tipo um veículo tem uma vida útil de 700 mil quilômetros rodados. Se você já rodou 350 mil, você rodou metade da quilometragem, então depreciou metade do valor depreciável. Então, a métrica que a gente vai usar sobre hora trabalhada, sobre unidade produzida, tempo, é só para estabelecer a vida útil. Beleza. Um detalhe aqui. Para que você entenda 100% a depreciação, é importante que você tenha clareza de que a depreciação, para nosso bizu, nós vamos usar uma estrutura para calcular a depreciação. Pronto. Lógico, essa estrutura vale para calcular a amortização, para calcular a exaustão também. Como é essa estrutura? A estrutura é o seguinte: você vai começar do valor da aquisição desse ativo. Então, do valor da aquisição do ativo, você vai somar todos os adicionais que são necessários para deixar o ativo em condições de uso. Então, os adicionais são os gastos necessários, a entidade incorreu naqueles gastos, porque são necessários para realizar ou para concretizar, ou melhor, para deixar o ativo em condições de uso pretendidas pela administração. Então, deixar o ativo em condições de uso pretendidas pela administração. Beleza? O esquema vai ficar legal para você. Então, o que é o valor da aquisição? O valor da aquisição seria, por exemplo, poderia falar assim para você: comprei uma máquina de 100 mil, mas a máquina, eu não comprei a máquina para a máquina ficar parada, eu preciso da máquina instalada. Então, o gasto com a instalação incorpora o valor da máquina? Sim, porque é um gasto adicional necessário para deixar esse ativo em condições de uso. Quando você adiciona essa informação dos gastos adicionais, você vai encontrar o valor do imobilizado. Lógico, será o valor do imobilizado se esse valor for um imobilizado adquirido. Mas pode ser o valor de um intangível, se você comprou uma marca, comprou uma patente. Ok, esse valor do imobilizado seria o valor da aquisição mais os adicionais, as
resultado, o valor do imobilizado. Desse valor do imobilizado, você vai subtrair o valor residual. O que vem a ser valor residual? O valor residual é o valor que um ativo estará valendo com uma estimativa, né? Você estima que ao término da vida útil, aquele ativo ainda terá algum valor. Por exemplo, se eu comprei um carro por 100 mil reais, o carro está no meu imobilizado, porque é para uso, o carro de 100 mil reais tem uma vida útil de 5 anos pela tabela do imposto de renda, para fins de cálculo de depreciação. Então, 100 mil reais para 5 anos. Você sabe que depois de 5 anos, o carro já não vale os mesmos 100 mil reais. Mas a pergunta é, esse carro que você comprou por 100 mil, usou durante 5 anos, não vale mais absolutamente nada, ou ainda vale alguma coisa? Aí você vai dizer, pô, tio, ainda vale alguma coisa ainda. Se ele ainda vale alguma coisa, é porque o valor residual desse ativo, ao término da vida útil, é essa estimativa que você fez. Então eu estimo que eu comprei um carro por 100 mil, vou usar 5 anos e ao término dos 5 anos, o valor será 30 mil para esse ativo. E aí você tem, então, um valor residual. Então, o valor residual é, para a entidade, o valor residual seria uma estimativa do valor do ativo após, né, ou ao término da vida útil do ativo. Portanto, o que a gente quer deixar claro aqui para você é que o valor residual não sofre depreciação. Essa é a principal informação. O valor residual, ele não sofre depreciação. Ele não deprecia. Então, o valor residual não sofre depreciação. O valor residual não deprecia. Pronto. Sendo que o valor residual não sofre depreciação, quando você pega o valor do imobilizado e retira o valor residual, você encontra o valor que sofrerá a depreciação. Nós vamos chamar aqui de valor depreciável. Esse valor depreciável é que sofrerá a depreciação. O valor depreciável será dividido pela vida útil do ativo. Então, o valor depreciável você vai dividir pela vida útil do ativo. Quando o valor depreciável é dividido pela vida útil, você encontra o chamado valor depreciado. Esse valor depreciado é o valor depreciado ao longo da vida útil. E aqui, nessa fase da estrutura, que é importante que você saiba a que método você está se referindo. Por exemplo, o método que nós temos aqui, o método linear. Se a vida útil for 5 anos, você vai pegar o valor depreciável, por exemplo, 100 mil, e vai dividir por 5 anos. Se eu tiver, então, um valor depreciável de 100 mil, dividir por 5 anos. Mas se a vida útil for a vida útil em unidades produzidas, então você não vai usar a vida útil em 5 anos. Você vai colocar que a vida útil é, por exemplo, 100 mil unidades produzidas. Perceba que o esquema é o mesmo, independentemente do método. O esquema é o mesmo. O que vai mudar é a vida útil desse ativo. Beleza? Entendeu aí, né? Então, o valor depreciável do ativo será dividido pela vida útil. Aí a vida útil pode ser em quilômetro rodado, a vida útil pode ser em horas trabalhadas. Então, 100 mil reais dividido pela vida útil. Aí você vai encontrar o valor depreciado. Esse valor depreciado será, posteriormente, multiplicado ou dividido pelo período. Aí, que período é esse? Eu vou chamar aqui de QQQ, né? Carinhosamente. É o período que a questão quer. QQQ. Período QQQ. Período. O que a questão quer? Você vai procurar saber e o que a questão quer. Beleza? Então vamos lá. O que a questão está pedindo? Você vai olhar lá. Então, do valor depreciado, você vai multiplicar ou dividir pelo período que a questão quer. Por exemplo, digamos que você está fazendo o cálculo aqui, 100 mil dividido por 5 anos. Então, o valor depreciado será de 20 mil ao ano. Porque você dividiu por 5 anos, então tem 20 mil ao ano. Se você quiser o período de 2 anos, você vai multiplicar pelo período de 2 anos, porque é o período que a questão quer. Se quiser 3 anos, você multiplica por 3 anos. Então, você vai multiplicar para encontrar a depreciação acumulada. Então, a depreciação acumulada para aquele período. Então, você vai multiplicar aqui para encontrar a depreciação acumulada para o período que você quer.
Beleza, mas e se a questão quisesse o período de 1 mês só e não de 2 anos? Então você já tem o valor ao ano, 20 mil ao ano. Aí você vai dividir por 12 meses. Pronto. Aí você vai achar o valor da depreciação a cada mês. Beleza? Então por isso a gente coloca aqui que o valor depreciado será ou multiplicado ou dividido pelo período que a questão quer. Aí você pode multiplicar ou dividir, vai depender do período que a questão está solicitando. E aí você encontra a depreciação acumulada. Só que o que acontece? Essa depreciação acumulada pode ser objeto de prova no que as bancas estão forçando a barra agora, com o tema de depreciação acelerada. Que seria o seguinte: se você compra uma máquina e usa a máquina na empresa em um turno de trabalho, normalmente o turno de trabalho tem 8 horas de trabalho. Se uma empresa trabalha com o segundo turno, então ela vai usar essa máquina com mais frequência. Quando você usa a máquina em um único turno, então, ao usar a máquina em um único turno, você acelera a depreciação ao usar em 2 turnos. E acelera ainda mais a depreciação se usar em 3 turnos de 8 horas. Então, como é que a gente faz para calcular, caso a questão diga que houve a depreciação acelerada? Aí você vai pegar essa depreciação acumulada do período, beleza? Você vai buscar a depreciação acumulada e essa depreciação acumulada você irá multiplicar por um desses fatores aqui, ó. Ou vai multiplicar por 1, então a multiplicação é para ser multiplicação por 1,5 ou por 2. Então como é que você vai fazer? A depreciação acumulada vai ser multiplicada por 1 se a entidade usa em um único turno. Então se ela usa em um único turno de 8 horas, então é a própria depreciação acumulada. Só que se a entidade usar em 2 turnos de 8 horas, então 16 horas por dia, então eu tenho que multiplicar por 1,5. E aí você já vê uma pegadinha muito aloprada da banca. A banca vai dizer para você, e é capaz de que muita gente concorde, vai dizer assim, ó, a empresa usava a máquina durante um turno e agora está usando em 2 turnos. Então a depreciação é o dobro, certo ou errado? Errado. Né? Não é o dobro, não. Só aumenta em proporção da metade. Ó. Então o valor da depreciação acumulada multiplica por 1,5 quando é 2 turnos. Só vai ser o dobro da depreciação quando usado em 3 turnos. Então, quando usado em 3 turnos, multiplica por 2 o saldo da depreciação acumulada. Quando usado em 2 turnos, multiplica por 1,5. Quando usado em um único turno, multiplica por 1 apenas. E aí você tem a depreciação acumulada multiplicada por 1, 1,5 ou 2. Só são esses 3 fatores de multiplicação aí. Tranquilo?